Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para juntos resolvermos questões de concurso público, certo, para o cargo de professor. Dessa vez iremos resolver algumas questões cobradas pela banca IDECAM, uma banca de altíssimo nível, certo? E aí que cobra o assunto de forma minuciosa e que nós vamos aqui analisarmos juntos algumas questões cobradas organizadas aqui por essa banca. Eu trouxe hoje para a gente, pessoal, questões de ecologia, certo? Ecologia, que é uma parte da biologia aí que é muito cobrada nos concursos públicos, nos vestibulares, certo? Então nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre isso. E aí, se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição rapidinho aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, certo? Aulas teóricas, aulas com resoluções de questões, certo? Os posts que nós colocamos aqui, os shorts também, os desafios, os materiais em PDF. Então, faça sua inscrição, inscreva-se no canal para você ficar por dentro de tudo, certo? E aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar o link do nosso grupo exclusivo para professores. Então, aí, se você está querendo prestar concurso para o cargo de professor de biologia, certo? Acesse aqui na descrição do vídeo o link, entre no grupo e fique lá atualizado de tudo que nós colocamos lá semanalmente, certo? Através do grupo do WhatsApp, você fica sabendo de tudo que acontece aqui no nosso canal, certo? Eu vou colocando lá todo o material semanalmente e vou alertando vocês sobre as novidades que vão acontecendo ali no mundo dos concursos, então venha fazer parte do nosso time, certo? Sem mais delongas, vamos lá fazer algumas questões dessa banca, da banca IDECAM, beleza? Olha aí uma questão do IF, né, organizado pela banca IDECAM. O americano Eugene Odum foi um dos pioneiros no estudo da ecologia. O que é que a ecologia estuda, pessoal? Deixa-me perguntar aqui a você, veja. A ecologia estuda a relação existente entre organismo e organismo, entre os seres vivos com os seres vivos, e estuda também os seres vivos com o meio ambiente. Então, a ecologia é o estudo da casa, certo? E qual seria essa casa? A casa maior que é o nosso planeta. Então, todas as relações que acontecem no nosso planeta, a ecologia se preocupa em estudar isso. Então, ela se preocupa em estudar as relações existentes de ser vivo com ser vivo e dos seres vivos com o meio ao qual eles estão aqui inseridos, certo? É isso que a ecologia estuda. Então, dentro da ecologia que nós vamos estudar cadeias, teias, alimentares, os termos ecológicos, certo? Pirâmides ecológicas, dinâmica de população, relações ecológicas, entre outros. Então, preste atenção, porque a ecologia uma das partes da biologia que é cobrada demais nos concursos públicos, certo? Aí, continuando, é desse importante pesquisador que surgem duas comparações bastante empregadas nos dois conceitos básicos da biologia, dois conceitos que vocês devem dominar na ponta da língua, certo? E aí foi esse importante pesquisador aqui que trouxe esses conceitos. Um dos conceitos é a associação ao endereço de uma espécie. Olhando de uma espécie viva, então estou falando aqui do endereço, certo? E o outro é a associação à profissão. Se um é o endereço, é onde a espécie faz o quê? Onde a espécie vive. Então vou colocar aqui, olha, um conceito que ele trouxe aqui, que esse pesquisador trouxe, foi o quê? O endereço. E o outro foi o quê? A profissão da espécie. Pessoal, quando eu falo do endereço, eu estou falando de quê? Vocês lembram desse conceito básico da ecologia? Toda vez que eu falo de endereço, eu estou falando do habitat, certo? Ou habitat. O habitat ou habitat é onde a espécie ou a população ali vive, certo? Então, eu estou falando aqui do endereço. Quando eu falo o que a espécie faz, como ela se relaciona, como ela come, certo? Como ela se reproduz, a profissão que ela estabelece ali, as relações que ela mantém, eu estou falando, certo? Da profissão, digamos assim, do papel ecológico do ser. Então, esse papel ecológico aqui, olha, essa profissão é chamada de quê? Nicho ecológico. Então, eu tenho dois termos aqui, e é claro que você que vai prestar concurso deve obrigatoriamente dominar esses termos da ecologia, esses termos que são básicos, mas que confundem demais o candidato. Então, quando eu falar de um endereço de uma espécie, a capivara vive em determinada área, certo? Então, eu estou falando de quê? Do endereço dela, que é o habitat, certo? Quando eu falar o que a capivara faz, o que ela come, como ela se relaciona, se ela gosta de andar em grupos ou andar solitária, se ela tem hábitos diurno ou noturno, eu estou falando de quê? Do nicho ecológico. Então, o que o ser faz, o que o indivíduo faz é um nicho ecológico e
onde ele vive, certo? Onde ele mora, o seu endereço é o habitat, certo? Então veja aqui o que a questão perguntou. Olha, assinale a alternativa que apresenta corretamente e respectivamente, olha, eu quero respectivamente, os conceitos ecológicos relacionados aos termos endereço e profissão. Então eu quero, olha, endereço e profissão. Pessoal, o habitat é o endereço e o nicho ecológico é a profissão. Então nosso gabarito aqui é letra A. Beleza? Vamos achar o erro aqui, os erros das outras e explicar rapidão, certo? Anotem aí, olha, o que é um biótopo? O biótopo, anotem aí, certo? É o conjunto de fatores abióticos, fatores que não têm vida. Deixa eu colocar aqui para vocês anotarem aí também. Quando eu falo de biótopo, olha, falei aqui de biótopo, eu estou falando dos fatores físicos e químicos ali do ambiente, incluindo os fatores o quê? Envolvendo os fatores abióticos, como que, por exemplo, como solo, como água, como, certo, rochas, como a luminosidade, entre outros, certo? Então, esse conjunto de fatores abióticos que não têm vida, mas que são necessários para que os seres vivos tenham vida, claro, né? Que eles se sobrevivam ali eles sobrevivam, que eles existam ali no ecossistema. Eu estou falando de quê? Do biótopo, o conjunto de fatores abióticos, solo, água, rocha, luminosidade, pH, entre outros, certo? E o que seria o ecótono? Não esqueça, olha, o que seria o ecótono? Ecótono é uma zona de transição. Como assim? É uma zona de transição entre áreas. Por exemplo, a mata dos cocais, certo? Anotem aí, a mata dos cocais, ela é uma zona de transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. Então, a mata dos cocais, certo? Ela é uma zona de transição ali entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Então, a mata dos cocais, ela é considerada um ecótono. O mangue é uma zona de transição entre a terra, certo? O rio ali, e eu tenho o quê? O mar. Então, o mangue também, se eu for classificar ele aqui, certo? Ele poderia nos ilustrar aqui um ecótopo, uma área de transição entre, certo? Um ecossistema e outro, entre um bioma e outro, eu vou chamar de quê? Ecótono. Então, digamos aqui, olha, só para você entender, tá certo? De forma mais clara ainda. Digamos que eu tenho aqui, olha, essa área aqui e eu tenho essa outra área aqui. Eu vou chamar aqui de área A e aqui de área B. Vocês estão vendo aqui, olha, que entre a área A e a área B, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter uma zona de transição. E essa zona de transição entre essas duas áreas, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de, eu vou chamar de ecótono. E o que seria essa zona de transição? Me diga aqui. Essa zona de transição seria essa parte aqui, olha, essa parte que liga essas duas áreas, ligando aqui a área A e a área com a área B, certo? Isso aqui é o que eu vou chamar de ecótono, essa área de transição, beleza? Mas aqui não atende, né, ao que foi pedido na questão. Então aqui está o quê? Aqui está incorreto, beleza? Nicho ecológico, pessoal. Nicho ecológico e o habitat. Vocês estão vendo aqui, olha, que foi invertido. Eu quero o endereço e eu quero a profissão, respectivamente. Aqui está trocando, certo? Aqui inverteu, por isso que está errado. Habitat seria o endereço, certo? Então, deixa eu colocar aqui em amarelo. Aqui seria o endereço, está correto, porque aqui primeiro eu pedi endereço, estaria correto. Mas depois eu trouxe biocenose. Quem não lembra o que é biocenose vai ter que anotar aí, certo? Biocenose, pessoal, é o mesmo que. Deixa eu puxar uma setinha aqui, olha. Biocenose é o mesmo que comunidade. O que seria comunidade? Comunidade é um conjunto de quê? Conjunto de populações. Mas o que seria uma população? Digamos assim, olha. Um grupo de zebras vivendo na mesma área geográfica ao mesmo tempo, elas sendo da mesma espécie, eu tenho uma população. Então, o que seria uma população? Anotem aí, beleza? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área geográfica e ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui, olha, porque eu fico preocupado. Vá que você não anote e você perca essa observação. Olha, quando eu falo de população, eu estou falando de quê? Eu estou falando de indivíduos da mesma espécie. Mesma espécie. Que vivem onde? Na mesma área geográfica, certo?
geográfica. E tem que ser também ao mesmo tempo. Tem que considerar o fator também o quê? Tempo. Então, para ser uma população, repita aqui, escute aqui comigo, certo? Não esqueça. Tem que ser indivíduos da mesma o quê? Indivíduos da mesma espécie. E quando é que um indivíduo vai ser da mesma espécie do outro? Quando ele, em condições ambientais, naturais, certo? Conseguir cruzar com o outro e gerar descendentes férteis. Descendentes que também poderão se reproduzir. Aí eles vão ser ditos da mesma o quê? Da mesma espécie. Para ser população tem que ser da mesma espécie. Mas além de ser da mesma espécie, tem que viver na mesma área o quê? Geográfica e ao mesmo tempo, certo? Aí vai formar uma população. Uma população de quê, por exemplo? Exemplo, uma população de zebras, certo? Se for somente zebras ali da mesma espécie, está formando uma população. Uma população de quê? Uma população de leões, por exemplo, beleza? Entre outros. Se eu considerar somente os leões ali, é uma população. Se eu considerar somente as zebras ali, é outra população de zebra. Agora, se eu juntar leões, zebras, se eu colocasse aqui também, digamos, outra população aí, me ajude aqui. Vamos supor que eu coloquei agora aqui elefantes. Se eles estivessem isolados, seria uma população de quê? Elefantes. Mas quando eu junto isso aqui tudo, pessoal, olha, se eu juntar tudo isso aqui, aí vai juntar zebra, leões, elefantes. Eu não tenho uma população agora. Eu tenho várias populações. E o conjunto de populações eu vou chamar de quê? Comunidade. E essa comunidade, certo, é o conjunto de quê? De populações. Ou seja, a comunidade é formada por indivíduos de várias espécies, porque junta a população de zebras, a população de leões, a população de elefantes, por exemplo. Então, a comunidade é o conjunto de várias populações. Só que, na ecologia, a comunidade tem outro nome também que você deve dominar. Qual seria o outro nome? O outro nome da comunidade olhe para cá, é chamada também de biocenose. A biocenose, certo? É o outro nome que eu vou dar aí à comunidade. A comunidade também é chamada de biocenose, que foi esse termo que apareceu aqui, certo? Que não responde ao que foi pedido na questão, beleza? E depois a letra E, o que é que nós temos aqui? Observe a letra E, o que é que trouxe. A letra E falou de nicho ecológico, primeiro lá em cima, respectivamente. Primeiro é o habitat, não o nicho ecológico, certo? E aqui falou de biótopo. Eu já falei que biótopo é o conjunto de fatores o que? Abióticos, fatores que não têm vida e que são necessários para que os seres vivos tenham ali a sua sobrevivência garantida, beleza? E aí, pessoal, veja, o biótopo, como eu disse, conjunto de fatores abióticos, não responde ao que foi perguntado aí, o que foi questionado na questão, beleza? Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, certo? Inscreva-se no canal. Não acredito que ainda você não está inscrito no canal. Inscreva-se para você ficar por dentro de tudo, certo? Muito material gratuito aqui no nosso canal, semanalmente. Então, estude com antecedência, com organização, certo? E você, com certeza, vai chegar aí o seu momento, você vai ser aprovado naquele concurso que você tanto almeja, beleza? Vamos fazer mais uma questão. Observe. A penicilina, da IDECAN novamente, certo? O IF, a penicilina, uma das mais poderosas armas da medicina contra infecções, foi descoberta ao acaso. Então, a penicilina, certo, que é um antibiótico, foi o primeiro antibiótico descoberto da humanidade e ele foi descoberto totalmente, o quê? Ao acaso. Falei de penicilina que foi descoberta ao acaso, certo? No mofo de uma cultura de bactérias que estragou um estudo do pesquisador Alexander Fleming. Então, observem. O que foi que aconteceu? Deixa eu contar aqui a história para vocês, certo? O Alexander Fleming esqueceu na sua bancada ali do laboratório uma placa de Petri com, certo, com o quê? Com a cultura de bactérias. Então, o que foi que aconteceu? Esse aqui, observe, esse pesquisador aqui, Alexander Fleming, esqueceu essa placa de Petri, imagine aí, que tinha essas bactérias que eu vou desenhar aqui para vocês. Imagine que isso aqui, olha, eram as bactérias que estavam ali naquela placa de Petri do Alexander Fleming, certo? Isso aqui é a bactéria. Só que ele esqueceu, pessoal, ali, olha, e depois quando ele voltou, certo? Ele notou que tinha uma parte dessas bactérias aqui, olha, que não estavam tendo sucesso, que estavam morrendo. E aí, olha, eu vou pintar aqui de vermelho, beleza? Olha, essa parte aqui onde eu pintei, olha, é onde estavam o quê? Os fungos estavam matando as bactérias. Qual foi esse fungo que estava aqui, ó, que eu pintei vermelho, só para você entender, matando as bactérias? Esse fungo aqui que estava matando as bactérias
era o fungo Penicillium, olha, Penicillium notatum, é esse fungo aqui que estava matando as bactérias. Por que ele estava matando as bactérias? Veja, o fungo Penicillium notatum, ao inibir o desenvolvimento de determinadas bactérias, atua realizando a seguinte relação ecológica. Pessoal, veja comigo aqui, vamos escrever algumas coisas. Aqui eu tenho o quê? Bactérias, certo? Que estavam sendo cultivadas por Alexander Fleming, certo? Ele esqueceu a placa de Petri ali, certo? Depois de um tempo ele voltou e viu que tinham ali fungos da espécie aqui, ó, Penicillium notatum, que vocês estão vendo, que liberavam substâncias, certo? Que inibiam quem? Inibiam o desenvolvimento, certo? O desenvolvimento das bactérias. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Me diga. Eu tenho fungos que estão inibindo a proliferação, o sucesso das bactérias, beleza? Então, esses fungos aqui, olha, veja, eles liberam substâncias que inibem o crescimento bacteriano. A partir disso, a partir desse fungo, eu criei o antibiótico. Qual foi o antibiótico? O antibiótico penicilina. A penicilina, certo? Ela foi descoberta ao acaso quando o Alexander Fleming esqueceu essa placa dele, certo? E depois, quando ele analisou, tinha fungos ali inibindo esse crescimento bacteriano. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação onde uma espécie, que no caso aqui é a espécie de fungo, ela faz o quê? Ela libera substâncias tóxicas, certo? Que acabam prejudicando outra espécie, que no caso aqui são as bactérias. Quando? Aí eu pergunto a você, vamos aqui logo classificar essa relação, certo? Se eu tenho duas espécies diferentes, essa relação deve ser classificada como intra ou interespecífica. A relação vai ser interespecífica. Por que interespecífica? Porque ocorre entre seres de espécies o quê? Diferente, beleza? E aí, pessoal, alguém sofre prejuízo? Quem é que sofre prejuízo aqui? Olha, a bactéria. Saldo negativo para ela. Então vai ser desarmônica. Desarmônica, uma relação interespecífica e desarmônica. Quem sabe me dizer como é chamada essa relação onde um ser de uma espécie inibe, prejudica outro ser, liberando substâncias tóxicas? O nome disso aqui, anotem aí se vocês não lembravam, certo? E vão vacinados mesmo fazer a sua prova de concurso, porque você está aqui no canal que detalha as questões. A gente vai nos detalhes, tá certo? De forma minuciosa para você ficar por dentro de tudo, beleza? O nome dessa relação aqui é amensalismo. Então já anota aí bem rapidão, o que é um amensalismo? É quando uma espécie libera substâncias tóxicas que inibem o crescimento, que prejudicam outra espécie, que no caso aqui é o fungo inibindo as bactérias. Isso aqui é um exemplo de quê? Isso aqui é um exemplo de amensalismo, certo? Eu poderia citar aqui o amensalismo, a maré vermelha, onde algas liberam substâncias tóxicas, certo? E aí, pessoal, acaba prejudicando os seres ali da cadeia alimentar, certo? Então eu vou anotar aqui, você vai anotar aí também, olha. Outro exemplo de amensalismo, certo? É a maré vermelha. O que é que causa a maré vermelha? A proliferação exagerada de algas. Algas que liberam substâncias o quê? Tóxicas. E essas substâncias tóxicas vão afetar as teias alimentares. Certo? Não esqueçam disso. Então, a maré vermelha é outro exemplo de quê? A maré vermelha é outro exemplo de amensalismo. O eucalipto também, anotem aí, o eucalipto, que libera através das suas folhas substâncias que são nocivas para as plantas ali embaixo dele. Certo? Então, o eucalipto também, com as plantas ali, estabelece uma relação de amensalismo. Então, o nosso gabarito aqui, olha, o nosso gabarito aqui é a letra o quê? Letra A, amensalismo, relação interespecífica entre espécies diferentes, desarmônica porque alguém sai perdendo, certo? E o amensalismo acontece quando? Acontece quando alguém libera uma substância nociva para outro, sendo de espécie diferente. Vamos falar rapidão dessas outras relações que acontecem aqui, certo? De forma bem breve. O predatismo, ele vai envolver a presa e predador. Exemplo de predatismo. Predador poderia ser o que aqui? Por exemplo, poderia ser a leoa,
e a presa poderia ser a zebra. Veja, o que é que acontece aqui? A leoa, certo? A leoa aqui, olha, ela vai matar a zebra para se alimentar. Veja, vocês vão notar, porque eu não tenho espaço aqui, que leoa e zebra são de espécies diferentes. Então, esse predatismo aqui, ou também chamado de predação, certo? O predatismo, que também é chamado de predação, é uma relação de que tipo? É uma relação do tipo interespecífica, porque acontece entre seres de espécies diferentes, e desarmônica, porque há prejuízo, beleza? Vamos falar aqui da nossa próxima relação. Qual é a próxima relação que acontece aqui? Olha, comensalismo. Quem é que eu poderia falar aqui no comensalismo? Poderia falar aqui do tubarão, certo? Tubarão, anotem aí bem organizado, e rêmora. A rêmora, pessoal, comendo os restos alimentares que estão saindo ali da boca do tubarão. A rêmora comendo os restos do tubarão sem trazer nenhum benefício, mas também nenhum malefício para nenhum mal para o tubarão. A rêmora ganha, mas o tubarão não ganha nem perde. Isso é um exemplo de quê? Comensalismo. Tubarão e rêmora de espécies diferentes, relação inter, porque acontece entre espécies diferentes. E a harmônica, porque não há prejuízo, beleza? O que seria, pessoal, um mutualismo? Olha, mutualismo, beleza? É quando duas espécies diferentes se ajudam de forma mútua. O que isso quer dizer? Elas trocam benefícios. Um exemplo de mutualismo, que eu vou puxar uma setinha aqui, você vai puxar aí, certo? Que eu poderia citar aqui, olha, são quem? Bactérias e ruminantes. Como assim? Bactérias e ruminantes, que são herbívoros, certo? Que têm o estômago em compartimentos. As bactérias ajudam na digestão dos ruminantes, certo? As bactérias, elas ajudam na digestão do alimento para os ruminantes. Um exemplo de ruminante, o gado, certo? E os ruminantes dão o que as bactérias? Dão moradia, porque as bactérias vivem dentro dele, certo? E também dão um pouco do alimento. Então, bactérias e ruminantes é uma relação de mutualismo, uma ajuda mútua. Os líquens também são mutualismo, onde eu tenho algas com fungos, certo? Vou detalhar isso nas próximas aulas. Mas veja, o mutualismo acontece entre espécies diferentes. Se acontece entre espécies diferentes, o que é que vai ter? O que é que nós vamos ter aqui? O mutualismo, certo? É uma relação interespecífica, anote aí, entre espécies diferentes. E ninguém sai perdendo, harmônica. Mas eu tenho aqui, pessoal, o mutualismo é interespecífica, entre espécies diferentes, e harmônica, não esqueçam disso. E agora apareceu aqui para a gente o quê? A nossa queridíssima aqui, observe, protocooperação. A protocooperação é um tipo de mutualismo, mas é chamada também de mutualismo que, olha, vou anotar aqui, certo? Mutualismo, anotem aí bem organizadinho, facultativo. Esse mutualismo facultativo também é chamado de protocooperação. É quando duas espécies se encontram, se ajudam, mas não há uma obrigação de viverem juntas. Por exemplo, a garça, certo? A garça mais a vaca. Se a garça ela pousa ali na vaca, o que é que vai acontecer? A garça vai ganhar o que com isso? Me diga. A garça vai ganhar alimento e a vaca vai ganhar limpeza, porque a garça é como os carrapatos da vaca. Beleza? Então a garça ganha aqui, olha, ela vai ganhar o quê? Alimento. E a vaca vai ganhar o quê? A vaca vai ganhar limpeza. Se os dois se juntam, eles saem ganhando. Mas dá para viver separado? A garça consegue viver sem a vaca? Consegue. E outra, a vaca consegue viver sem a garça? Também consegue. Olha, a garça consegue viver sem a vaca. A vaca consegue viver sem a garça. Mas se eles se juntam, eles trocam benefícios. A garça como carrapato, a vaca ganha o quê? Limpeza. E a garça ganha alimento. Isso é uma protocooperação, certo? Não há uma obrigação aqui, mas há uma ajuda mútua se eles se encontram. Também chamado de mutualismo facultativo ou mutualismo optativo, beleza? Também acontece entre espécies diferentes, relação do tipo interespecífica, beleza? Entre espécies diferentes e não há prejuízo, pelo contrário, né? Eles saem ganhando relação harmônica. Nós aqui no canal Biologia com Diogo resolvemos as questões desse jeito, certo? Não é somente eu dizer o que é que está correto, certo? O nosso gabarito aqui foi a letra
Não esqueça, nosso gabarito aqui foi letra A, mas aí nós vamos detalhar como é, já, tá certo? De costume aqui no nosso canal, detalhar todas as outras alternativas para que você fique bem preparado. Beleza, turma? Se está gostando do vídeo, deixa aí o like, bote aqui, coloque aqui nos comentários a sua observação, a sua sugestão. Qual é a banca que você quer que eu traga questões para o cargo de professor de biologia? Coloque aqui que eu vou, na medida do possível, é claro, atender aos seus pedidos com o maior carinho do mundo e com a maior satisfação, beleza? Vamos para mais uma questão do IF, novamente, organizada pela banca de altíssimo nível, uma banca, certo, que muitos candidatos ficam assustados com ela, mas aí dá, se nós praticarmos bastante, é claro que nós chegamos no nível da IDECAN e que nós conseguimos ver o nosso nome lá, certo, na lista dos aprovados, que é isso que eu tanto desejo a vocês, beleza? Vamos lá? Olha, o México ao Paraguai, das florestas tropicais em diversos estágios de regeneração cobre uma área superior da Argentina. Caso fossem mantidas por 40 anos livres de tratores e motosserras, sequestrariam da atmosfera 31 bilhões de toneladas de gás carbônico. Esse trecho retrata a importância de eventos de sucessão ecológica que os eventos de sucessão ecológica representam para o planeta. Pessoal, aí eu pergunto a vocês, vejam, o que seria essa sucessão ecológica? Vocês lembram que a sucessão ecológica é quando vai acontecendo o que ali? Vai acontecendo a ocupação de determinada área onde já houve vida ou onde nunca houve vida pelos seres vivos. Eu vou desenhar aqui, vou anotar aqui, vocês vão entender, beleza? Mas é a ocupação de uma área através da comunidade, ou seja, dos seres vivos, que acontece de forma gradual. Então, veja, esse trecho retrata a importância que os eventos de sucessão ecológica representam para o planeta. A respeito desse processo, considere os itens a seguir. Mas antes de nós observarmos os itens, eu vou anotar aqui para vocês, certo? O que seria essa sucessão ecológica? Veja, a sucessão ecológica é o processo em que vai haver o que ali? Vai haver a ocupação de determinada área, certo? Pelos seres vivos. Isso acontece de forma gradual. Não esqueçam disso. Aqui eu tenho sucessão ecológica, vai acontecendo de maneira o quê? Gradual, ou seja, vai acontecendo aos poucos, beleza? Agora eu vou colocar aqui para vocês, olha, as etapas da sucessão ecológica. Quais são as etapas? Vocês lembram ainda? Vamos ver aqui. As etapas são essas, observe. A sucessão ela pode ser, deixa antes eu falar isso aqui para você, ela pode ser do tipo primária, certo? Ou ela pode ser secundária. Mas, professor, qual seria a diferença de uma sucessão primária para uma sucessão secundária? Venha comigo. Olha, a primária ela acontece e eu tenho também a secundária. A primária vai acontecer onde nunca houve vida antes. Exemplo, rochas nuas. Imagina uma rocha aí onde nunca houve vida. E depois começa a chegar ali aos poucos dos seres vivos. Vai ser uma sucessão o quê? Primária, certo? Acontece em áreas onde nunca antes houve vida. Anotem aí, beleza? A primária acontece em áreas onde antes nunca houve vida. Exemplo, rochas nuas. Exemplos, dunas, certo? Já a sucessão secundária, ela vai acontecer em áreas onde antes houve vida, mas por algum motivo, certo, a vida ali acabou. Exemplo, uma área que foi totalmente queimada, certo? E que foi devastada toda forma de vida que tinha ali. Então, vou colocar aqui, ó, áreas queimadas. Essas áreas queimadas, pessoal, com o tempo, elas podem se recuperar, sim ou não? Podem se recuperar, certo? Então, ali vai acontecer o quê? Uma sucessão do tipo o quê? Secundária, campos, certo? Áreas queimadas, áreas de desmatamento, campos que foram abandonados, depois se recuperaram. Então, aqui vai acontecendo a sucessão do tipo o quê? Do tipo secundária, beleza? Pergunta a você, quem é a mais rápida de acontecer? Quem é que tende aqui, geralmente, a ser mais rápido? A sucessão do tipo, olha, venha comigo aqui, a sucessão secundária, ela tende a ser mais o quê? Mais rápida, certo? E a sucessão primária, ela tende a ser mais o quê? Mais lenta. Só que ambas essas sucessões, elas vão ter o quê? Fases. Fases de quê? Fases da sucessão ecológica, beleza?
Então, eu vou colocar aqui para a gente, observe, eu vou colocar aqui fases da sucessão. Mas qual sucessão? Tanto a primária quanto a secundária. Aí eu vou colocar a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Dominem tudo, beleza? Qual é a primeira fase que acontece aqui na sucessão ecológica? Vai ser a fase de, olha aqui, ecese. Depois vem a fase de série, certo? De série. Olha para cá. Depois vem a fase de série. E depois vem a fase de quê? De clímax. Então, na ordem, quais são as 3 fases? Vocês vão ter que dominar isso e não vão esquecer nunca mais, certo? Quais são as 3 fases na ordem correta da sucessão ecológica? Vou ter que saber disso, professor, é cobrado demais, certo? Primeiro acontece o quê? Primeiro acontece a ecese, certo? Então, vou marcar aqui, ó, ecese. Depois acontece a série. Não tem esse acento aqui, certo? Foi que saiu sem... Não tem isso, então só corrigindo para você não errar nada. Olha, depois acontece aqui a série e por fim acontece o quê? A fase clímax. Pessoal, onde é que eu vou ter as espécies pioneiras? As espécies pioneiras vão estar aqui, certo? Na fase o quê? Ecese. Então aqui eu vou ter espécies pioneiras. Seria isso, são as espécies que primeiro chegam naquele ambiente onde não há vida, como por exemplo o quê? Briófitas, como por exemplo líquens, certo? São espécies que exigem pouco do ambiente, certo? Até porque o ambiente não tem boas condições, mas que já conseguem viver ali naquelas áreas, certo? Então, poderia ser aqui um líquen, poderia ser um musgo, que é uma briófita. Não esqueçam disso. Então, veja, aqui são as espécies do quê? Pioneiras. Depois, pessoal, aqui, olha, na série, certo? Eu vou ter o quê? Eu já vou ter a fase intermediária. Intermediária. Então aqui, olha, já a coisa já está ficando mais o quê? Já está ficando mais complexa, beleza? Então aqui, como eu tenho uma fase intermediária, vai acontecendo, certo? Então primeiro naquela rocha nua, por exemplo, chegou as espécies pioneiras, as briófitas, certo? Chegou aqui, olha, as briófitas, musgos, líquens, mas depois chegou um passarinho ali e soltou uma semente. Já nasceu uma herbácea, uma planta de pequeno porte, aí depois chegou outro animal, certo? Chegaram mais invertebrados, animais de pequeno porte. Então aqui, olha, tá passando de ecese para o quê? Para série, beleza? Tá passando de ecese para série. Então aqui, olha, eu vou ter a fase aqui de série é a fase o quê? É a fase intermediária. Então anotem aí, ó, aqui é a fase intermediária. Seria isso. Eu já vou ter aqui, olha, cadeias e teias um pouquinho mais complexas do que a ecese. Certo? Está um pouquinho já mais complexo, certo? Não esqueçam disso. Mas aí, onde é que vai ser realmente aqui, olha, onde é que vai ser o topo dessa sucessão ecológica? O topo vai ser onde? No clímax, porque o clímax é quando eu cheguei ali no final da sucessão ecológica. Então, eu vou ter aqui, ó, teias e cadeias bem o quê? Complexas. Árvores de grande porte, certo? Matas, florestas, animais de grande porte. Então, o clímax é o topo. A série é a fase intermediária, a fase do meio. E a ecese é a fase do início. Pessoal, com o passar disso aqui, ou com o passar dessas fases, o que é que vocês acham que acontece com a biomassa, com a massa que compõe os seres vivos? A diversidade de vida vai aumentando ou vai diminuindo? Vai aumentando, certo? Então a biomassa, olha, a biomassa, ao longo dessa sucessão ecológica, faz o quê? Aumenta. E a biodiversidade também aumenta, porque vai aumentando ali o número de seres vivos naquelas áreas, nessa área aqui de sucessão ecológica, e o número de relações ecológicas, predatismo, comensalismo, inquilinismo, parasitismo. Se tem mais seres vivos, é claro que vai ter mais relações ecológicas ali. Então tá ficando tudo mais o quê? Complexo, beleza? Então, com o passar da sucessão ecológica, não esqueçam disso, a biomassa aumenta, o número de seres vivendo ali aumenta, as cadeias ficam mais complexas e a biodiversidade também aumenta, beleza? Então, veja, a respeito desse processo, considere os itens a seguir. Quais são os itens que nós temos aqui?
Eu tenho aqui, olha, esse item aqui eu trago o quê? Eu trago falando aqui de biomassa, a massa que forma os seres vivos, a biodiversidade, a diversidade de vida, de genética, de ecossistemas, certo? De espécies e as relações ecológicas. Ao longo do acontecimento de um processo de sucessão ecológica, pode ser observado que ocorre o aumento de biomassa, que é um sim ou não. Acontece o aumento de biomassa, sim. Acontece o aumento da biodiversidade, que é o 2. Olha, acontece sim. Acontece o aumento das relações ecológicas, que é o 3, daqui que eu estou falando. Acontece. Então, o nosso gabarito aqui, olha, o nosso gabarito, com toda certeza do mundo, é a letra o quê? Letra A. Mas vamos ver, olha, aumenta que é a biomassa, e o 2, que é a biodiversidade, mas diminui o 3. O 3 é o quê? As relações ecológicas. As relações ecológicas, ao longo da sucessão ecológica, elas não diminuem, elas fazem o quê? Aumentam. Por que elas aumentam? Porque as teias e cadeias estão ficando cada vez mais o quê? Mais complexas, certo? Depois a letra C disse o seguinte, veja o que a letra C diz. Aumento de 1 e 3. O 1 está dizendo o quê? A biomassa aumenta. O 3 são as relações ecológicas. Também aumenta, certo? Então aqui estaria correto, como aqui está, mas está dizendo que está diminuindo o 2. O 2 é a biodiversidade. A biodiversidade ao longo da sucessão ecológica não diminui, olha, não diminui, aumenta. Então está errado. Depois aqui, pessoal, veja, está dizendo na letra D que só vai aumentar o quê? Aumento somente de 1. 1 é biomassa. Não só aumenta a biomassa, certo? Aumenta também a biomassa, mas aumenta a biodiversidade e as relações ecológicas. Está dizendo aqui que diminui, olha, a biodiversidade e as relações. Então aqui está o quê? Aqui está incorreto, beleza? E depois está dizendo que diminui tudo, tanto a biomassa como a biodiversidade, como as relações, está errado. Nosso gabarito é a letra A. Não esqueçam, sucessão ecológica é esse processo de ocupação aí pela comunidade, pelos seres vivos em uma determinada área. Quando acontece na área onde nunca houve vida antes, é sucessão primária. Quando acontece em uma área onde já houve vida, sucessão secundária. A secundária tende a acontecer mais rápido que a primária. As fases são ecese, série e clímax. Eu espero que vocês tenham compreendido. Compartilhe bastante esse material com o seu colega que vai fazer concurso também, certo? Porque você fazendo bem, é claro que o bem vai retornar para você no momento correto. Estudem, pessoal, façam bastante questões, organizem o seu tempo, certo? A sua agenda aí, resolvam bastante questões mesmo, foquem naquilo que você quer, que em uma hora a conta vai fechar e você vai ver que vai ser muito gratificante o seu esforço trazer aquele prêmio que você tanto almeja, certo? Fiquem bem, aguardo vocês em um próximo momento, deixe o like se o vídeo foi útil, compartilhe bastante e Deus abençoe, certo?